E aí galera, beleza? Aqui é o Mohanda, MD Eletrocel. Vou mostrar para vocês um aparelho que eu peguei aqui. Essa é a placa dele, é um E467 da LG, né? Ele tá até aberto aqui, ó, que é a frontalzinha dele, display todo. Eu vou deixar separado aqui num canto. O que é que acontece? O cliente menciona que esse aparelho ele não está acionando o Wi-Fi, não está acionando o Bluetooth. E ele veio também de outra assistência, veio com o flex aqui do power rasgado, veio com o flex da câmera também rasgado, né? Eu vou estar trocando isso aqui para ele. Tenho aqui outra placa, que é também de um E467, só que ele é um chip, né? Ele é um chip. E esse aqui são três chips. O que que acontece? Ao colocar na fonte, galera, uma tensão de 3,9, a amperagem ela vai mais de 1 ampere. Então a fonte ela fecha, né? Ela vê que tem um curto e chega a desarmar para não queimar a fonte. E eu abri o aparelho e eu vou colocar aqui no microscópio para vocês verem onde está o problema aqui dessa placa, ok? Tem um curto muito grande, né? Então eu vou colocar no microscópio e vou mostrar a vocês o problema onde está. Vou mostrar nas duas placas, vou mostrar a placa boa e vou mostrar a placa do cliente, ok? Então galera, a gente conseguiu aqui detectar o problema na placa, né? Como vocês podem ver no microscópio, esse aí, vou pegar uma pista para poder a gente identificar melhor o componente aqui. Então esse aí, vocês notam ranhuras, né? Ranhuras aqui nele, ó, né? E essas ranhuras, galera, identifica o componente tá quebrado. Vocês podem até notar aqui no cantinho, aqui nesse cantinho aqui, ó, né? Tem as marcas, ó, onde o componente ele estufou mesmo, né? Do aquecimento, ó, nota as ranhuras, né? E acabou causando esse curto. Se vocês colocarem nessa situação o multímetro na escala de X1, colocar a ponta vermelha ao terra da placa e colocar a ponta preta nesses componentes aqui ao redor, nesses componentes, nessa bobina, por exemplo, nos dois lados vai dar condução, nesses capacitores vai dar condução, né? Se vocês também colocarem, por exemplo, a ponta vermelha do seu multímetro no negativo do conector da bateria e a ponta preta no positivo, vai dar condução, né, naquela escala sonora, né, mostrando que a placa realmente está em curto. O que é que a gente pode fazer aqui, galera? Existe a possibilidade remota, né, da gente estar trocando esse componente. Vocês vejam isso aqui ao redor desse componente, ó. Isso aqui ao redor dele é uma resina, cara. E essa resina ela é muito resistente. Então, para sair isso aqui, a gente tem que ter um produto, né, que facilitaria a remoção dessa resina para a gente estar podendo trocar esse componente. Agora eu vou mostrar aqui a placa da mesma, né? Essa placa aqui é da mesma. E veja a diferença, ó. Componente em perfeito estado, ó. A diferença que é esse componente desse outro, né? Um componente bom e um componente quebrado, né? Totalmente em curto, né? A gente pode estar fazendo isso aí, galera, tá tentando trocar esse componente, só que nesse caso, por conta dessa resina, e se não tiver uma estação de infravermelho, né, que eu não tenho aqui no caso ainda, eu aconselharia você tá trocando a placa, passar um orçamento e trocar a placa para o cliente, né? Você venderia a sua placa aí do preço que você acha que ela vale e faria assim o conserto para seu cliente. Se você não conseguir fazer isso, não tiver as ferramentas nem a habilidade necessária para estar trocando esse componente aqui, eu acredito que seria melhor devolver para o cliente, né? E também se ele não aprovar o seu orçamento. Então o problema dessa placa aqui vai ser este componente, esse CI, né? Esse CI aqui. E muito provavelmente esse outro CI aqui também, ó, vai estar com defeito.
E poderia também este CI aqui causar esse defeito, né? Mas como a gente já nota que esse componente aqui, deixa eu centralizar ele aqui, esse componente é o componente que está mais nitidamente, né, quebrado em curto, então provavelmente seria somente ele. Agora, para saber, teria que efetuar a troca. Esse aqui eu não vou trocar porque eu tenho essa placa ali que está boa e ela estando boa, né? Eu achei melhor passar para o cliente o valor da placa e ele aprovou. Então a gente vai estar colocando outra placa e essa daqui ficará como teste, ou seja, eu posso pegar outra placa minha e estar efetuando a troca desse componente, né? Desse componente para testar. Para numa próxima vez a gente já ver se consegue fazer esse reparo sem precisar trocar a placa. Então vou voltar agora para a tela normal da câmera e continuar aqui com vocês. Continuando aqui nesse caso, né, a troca desse CI, desse amplificador aqui, é que vai fazer com que essa placa ela volte a funcionar perfeitamente, né? A troca deste componente. Como eu mostrei a vocês, né, o componente está realmente em curto. Se vocês colocarem, como eu disse, ó, sua ponteira vermelha, o seu multímetro aqui no negativo do conector da bateria, né, e a preta no positivo, ó, vai apresentar curto, né, porque realmente a placa está com curto enorme, 1 ampere. Tá passando de 1 ampere ali, 1 ampere quando a gente liga na fonte. Então, ó, apresenta um curto. E um superaquecimento aqui, então facilitou a gente encontrar o problema. Só que nem sempre a placa dá aquecimento, então aí você vai ter que ter tanto ferramentas como spray congelante, como outras ferramentas que a gente usa, como também habilidade e experiência para achar o problema. O principal nesses problemas é a leitura através do esquema, do manual de serviço do aparelho, ok? Porque senão você não conseguirá identificar com precisão qual é o CI que amplifica, né? Se você for iniciante, fica mais difícil. Quem já tem um certo tempo de experiência na área, consegue identificar na placa, nem sempre com precisão, né, as áreas, né? Consegue identificar a área de transmissão, área de potência, de tensão, regulador de tensão, amplificador do Wi-Fi e tal, CI que faz esse processo. Mas quem está começando é muito complicado sem um esquema. Então, ó, nessa daqui que está em perfeito estado, ó, você vê que não há o bip, né, de curto, só quando coloca aqui que é o normal, ok? E aqui nessa placa, como está um curto muito grande, se eu colocar, como eu disse a vocês, ponteira vermelha no negativo, né, pode ser aqui ou pode ser no terra da placa aqui, e encostar em qualquer componente aqui, ó, vai apresentar curto, né? Porque a placa ela está totalmente em curto, ó, totalmente em curto. O que eu dou para vocês, né? Vocês vão agora fazer, como eu disse, né? Vão procurar repor o CI, se vocês tiverem a ferramenta necessária, né, e a habilidade e o produto para tirar essa resina e fazer a troca. Ou vocês podem passar, como eu passei aqui, né, o valor da placa para o cliente e efetuar a troca para ele. Aí vai de sua habilidade, de sua vontade de fazer o serviço, né? Essa daqui eu vou fazer a troca desse CI depois. Eu vou procurar aqui o produto para a gente tentar eliminar mais fácil essa resina, porque eu não tenho a infra, né, aqui. Então fazer a troca desse componente depois. Mas nesse caso eu passei o orçamento da placa, a placa boa, né, nova, e vou estar colocando para o cliente. Existem casos, por exemplo, esse Moto G aqui, né? Existem casos que a galera faz aquele teste que eu mostrei, né? De colocar a ponteira no negativo, sair testando os componentes. Então isso aí, cara, é relativo. Em alguns casos, o componente, mesmo a placa estando boa, em perfeito estado, os componentes conduzem. Alguns conduzem dos dois lados e outros não conduzem, entendeu? Então
é relativo. Então isso aí vai de testes e principalmente de leitura de esquema. Vocês pegam o esquema do aparelho e vão fazendo a leitura, que vai facilitar muito a vida de vocês como técnicos, ok? Quero agradecer a vocês mais uma vez, MD Eletrocel. Quem gostou aí, curte, compartilha, né? E fecha com nós. Valeu, galera. Um abraço.